Boa noite, queridos. É uma alegria poder voltar, não é? Neste ano de 2021, um ano cheio de esperanças para nós, não é? Para as demais pessoas, em função da perspectiva da vacina, no mundo todo repercutindo, não é? Essa oportunidade, né, das pessoas serem vacinadas. Não se pode esquecer dos cuidados têm que ser os mesmos. Esse segundo avanço que a gente está tendo foi na eleição, para o final do ano. A gente não pode perder esse estudo, né? Cuidado quando você se consolar, né, como que dizendo, puxa vida, é uma reunião em família. A gente conhece casos de pessoas de reunião em família em que houve problemas, não é? Só uma saidinha, não é? Cuidado, você às vezes encontra uma pessoa que teve contato com outras sem ela mesma saber, não estava demonstrando, era assintomático, e aí você se contamina. Tem que ter cuidado. Haja uma nova cepa, né? Uma nova mutação do vírus que contagia mais rapidamente. Então todos esses cuidados, você tem que ficar atento a isso, não é? Para que a gente possa ter sossego e aguardar a expectativa da vacinação por etapa, estipulado por idade, por classe. Pessoas que estão mais ligadas na questão da saúde vão primeiramente vacinadas e assim por diante, né? Vamos orar? Bom, obrigado, Senhor, por retornarmos aos estudos sobre o livro de Jó. Obrigado pelas pessoas que estão conosco. Obrigado por essa jornada, e nós te agradecemos e te pedimos que tu estejas conosco também hoje, nos orientando, nos ajudando a compreender a tua palavra, e também nessa nova fase, Senhor, da pandemia, que a gente esteja atento, que a gente esteja solidário como sempre. Abençoa, Senhor, aqueles lugares onde o aperto é maior. A fase pior em Manaus passou, mas que fase tremenda houve lá. Outros lugares do norte também, que a ajuda chegue logo, as questões políticas sejam resolvidas, que não haja essa ideia de um trampolim para a projeção da personalidade nesse momento. Tanta coisa negativa, mas também tanta coisa positiva. Então a gente pede a Ti, Senhor, que os problemas sejam minorados e as situações positivas aconteçam mais para gente. Nós agradecemos em nome de Jesus. Estamos no Face, estamos lá no YouTube, no canal da igreja, IEC Manuel Julião, no Face, Cid Mauro Oliveira, e nós estamos já, quem está no YouTube, já tem na tela a parte 15, não é? Dos nossos estudos, capítulos 29 a 31. Então, no final do capítulo 31, tem uma sentença dizendo o final da fala de Jó, não é? Então, a gente está perto do final do livro, já passamos da metade, não é? Então, hoje nós terminamos as falas de Jó e vamos em direção à fala de Eliú, que é uma fala extensa, do capítulo 32 ao 37. Depois vai ficar faltando a resposta de Deus a Jó e o final do estudo deste livro, né? A gente calcula em mais 4 ou 5 etapas, não é? Então, daqui a um mês, mais ou menos, a gente termina. Estudo do livro de Jó, capítulo 29 a 31, na sua tela, não é? Antes da gente começar os capítulos 29 a 31, eu queria destacar, a gente colocou na nossa chamada, você recebeu no seu WhatsApp, ou você viu lá no Face a chamada, a gente colocou o propósito do sofrimento, não é? A gente discute no livro de Jó a questão do sofrimento. Abateu-se sobre a vida de Jó uma sequência trágica, uma sequência de tragédias tão grande que os amigos de Jó acharam que isso só podia ser punição de Deus, só podia ser em razão do pecado de Jó. De alguma maneira, Jó estava purgando o mal que ele havia praticado, não é? Então a gente separou aqui 5 afirmações sobre o sofrimento que são bíblicas, e a gente vai descobrir que esse raciocínio dos amigos de Jó era incompatível com o que a Bíblia tem a dizer sobre o sofrimento. A primeira coisa
Veja aí na sua tela algumas considerações sobre o sofrimento. Primeira coisa é que o sofrimento não é provocado por Deus, em nenhuma condição, nem como castigo. As pessoas pensam que o sofrimento purga os pecados, né? Ou se uma pessoa sofre, ela está merecedora de sofrer. A gente já viu no livro de Jó, aliás, lá no capítulo 20 e 21, os amigos de Jó, no capítulo 20 do livro, eles cismam em dizer que, olha, o ímpio, ele vai sofrer por ser ímpio. Ele vai receber nesta vida a paga da sua maldade, da sua impiedade, né? E já no capítulo 21, ele fala o contrário. Olha, eu já vi muita gente ruim, próspera. Isso daí a gente não precisa ir muito longe, né? Às vezes a gente próspera, que é perversa, que ganhou, amealhou riqueza sendo corrupto, de forma desonesta, e morre cansado em dias, a sua riqueza é herdada pelos filhos, e tudo aquilo que ele amealhou foi de maneira desonesta. Então, não quer dizer que a pessoa perversa, má, ela plantou, vai semear. Não é. A pessoa desonesta, a pessoa ímpia, ela também pode ser próspera, não é? Então, castigo, a origem do sofrimento não vem de Deus. O sofrimento está relacionado à condição humana. Então, o que a Bíblia ensina é que Deus não fez para sofrer, mas a opção do homem, a sua escolha, permitiu que ele, então, no pacote que ele escolheu, no kit da escolha do homem, o sofrimento estava incluído, né? Outra coisa também que as pessoas pensam muito em dizer é que o sofrimento purga, o sofrimento paga, compensa o pecado. A Bíblia não diz isso. Sofrimento não purga ou paga os pecados cometidos, ao contrário. O sofrimento pode ser consequência do pecado, né? A Bíblia coloca como pecado o quê? Maldade. A Bíblia também não diz que só pecam as pessoas intelectualmente menos favorecidas. Só pecam aquelas pessoas que são oprimidas e, por força da opressão, elas reagem de maneira negativa. Nada disso. A Bíblia diz que todos são, diante de Deus, pecadores. Há muita gente bem nascida, inteligente, e que de propósito peca, erra, não é? E comete pecados que prejudicam às vezes uma gama grande de pessoas. A gente está vendo na pandemia histórias de pessoas que pretendem enriquecer com a desgraça alheia. E não são pessoas que são, eu até costumo dizer, né? Às vezes a gente tem um perfil de pessoas que são criminosas, a gente até discrimina, às vezes chama de bandido e tal. Então a gente acha que essas pessoas, elas têm uma situação social inferior, e é por causa disso. E as pessoas que, entre aspas, bem nascidas, inteligentes, que têm recursos nas suas mãos, até de manipular a própria justiça, postergar os processos, provocar uma série de... quando você é processado, mas você tem uma instância à frente, a gente que consegue percorrer todas as instâncias, adiar a condenação por causa da quantidade de dinheiro que paga para o seu advogado, e mereceria, sem dúvida nenhuma, condenação, que são pessoas de riqueza, amealharam riqueza, pessoas bem-nascidas, pessoas inteligentes. Então, não é certo dizer que o pecado, quer dizer, o sofrimento compensa ou paga o pecado. Isso daí não é correto se dizer. Outra coisa que a gente tem a dizer sobre o sofrimento, ele pode ter a condição humana. Por exemplo, não existe, não caça humana. Ele passou a se manifestar ser humano.
Só que a ocupação errada do planeta, não é? O fato da população estar se multiplicando demais, o fato da gente estar invadindo o meio onde os animais vivem, encurralando os animais. Então está havendo uma troca, né? Agora a China liberou finalmente a Organização Mundial de Saúde para ir lá no recanto da China onde surgiu o vírus, para estudar o surgimento deles. Mas já se sabe que o que está acontecendo com o vírus é que ele deixou apenas a sua atuação, né, nos animais e migrou para o ser humano, porque os seres humanos e os animais estão invadindo o meio ambiente do outro. Então, o sofrimento pode ter consequência, né? É um exemplo, né? Pode ser também provocado, pode ser provocado pela condição humana. Quando eu digo que pode ser provocado, né? Consequência, entre aspas, natural, como uma pandemia, mas ele pode ser provocado porque há pessoas que fazem o outro sofrer. Jesus, por exemplo, morreu torturado. O que Jesus fez para ser torturado? Não é? A vaidade humana, aqueles líderes religiosos diziam assim: o que está adiantando? Olha aí o povo todo atrás de Jesus. Tinha um ciúme, inveja de Jesus. Não é? Jesus também foi morto por razões políticas. Não é? Razões pessoais, razões políticas, razões religiosas. Então foi provocado o sofrimento dele. Quantas ditaduras já houve no mundo? Não é? Ditaduras de esquerda torturam, ditaduras de direita também torturam. Ditaduras de esquerda oprimem, ditaduras de direita também oprimem. Então, não é ser direita ou esquerda, é a condição humana. É provocado pela condição humana que é perversa, que é má. Então, o homem pode provocar sofrimento no outro propositalmente. As guerras, não é? Poderiam ser evitadas. Às vezes, por um capricho, elas foram provocadas, ou ganância. Então, a condição humana depravada, a condição humana pecadora, provoca sofrimento. Né? E 5, o sofrimento é parte integrante da condição humana. Por isso que pessoas boas estão sofrendo. Elas não estão sofrendo porque estão pagando o pecado. Jó, por exemplo, a situação de Jó, o sofrimento faz parte da vida. Não é? Jó sofreu essa tragédia. Então não era criticado, mas ele estava purgando os pecados. Não é como a Bíblia dizia, como a Bíblia está escondendo, Deus está punindo Jó. Não. Fez condição da vida de Jó. Não foi provocado por alguém, não estava sendo afetado por uma pandemia, não é? A sucessão de tragédias que aconteceu na vida de Jó. É porque muitas vezes a tragédia nos alcança sem que seja causa natural, sem que seja provocada por alguém. Sofrimento. Vamos então iniciar o capítulo 29 de Jó. Nesses 3 capítulos de Jó, os 3 capítulos 9 e 30 são lamentos de Jó. Só que eles são como que setorizados. Nesse primeiro capítulo, no capítulo 29, Jó lembra da sua condição anterior, como era a vida dele antes das perdas, e então ele enuncia esse lamento. Né? Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Já é uma provocação. Né? Jó, ele está dizendo, naquele tempo Deus me guardava, agora Deus não me guarda mais. Os amigos de Jó, quando ouviram Jó falar com essa intimidade com Deus, ou de certa forma, né, responsabilizar Deus pelo mal que estava acontecendo na vida dele, os amigos de Jó ficavam revoltados. Né? Claro que Deus continuava guardando Jó, mas a tragédia, o sofrimento se abateu sobre a vida dele. Tá? Quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, Deus, né? Ele está se referindo a Deus, que naquele tempo a lâmpada de Deus resplandecia sobre a cabeça dele. Quando eu, guiado pela luz de Deus, lá atrás acontecia isso,
eu podia enxergar, eu podia caminhar pelas trevas, porque a luz de Deus me alumiava os passos, né? Então, Jó está como que num momento de nostalgia, lembrando o bem, não é? Quem me dera ser como fui nos meses passados. Essa é a tônica, né, do início do capítulo 29, de tudo que ele vai dizer aí. E ele passa a descrever as bênçãos de que era íntimo, né? Eu tinha essas bênçãos, né? A minha intimidade com Deus, ou a minha intimidade com as bênçãos, era total. Agora eu perdi, né? Então começa, nos dias do vigor, do meu vigor, eu contava com a amizade de Deus, né? Ele é uma espécie de provocação que ele faz, né? A gente sabe que Jó está desabafando e ele pode se referir a Deus dessa maneira, não é? Claro que Deus continuava sendo amigo de Jó, mas a gente deu título aos nossos estudos do propósito do sofrimento, né? Na verdade, há um propósito para o sofrimento, a fé, não é? A presença de Deus na nossa vida permite que o sofrimento tenha sim um propósito. E o propósito do sofrimento na nossa vida é sempre fortalecer a nossa fé, não é? É sempre nos aproximar ainda mais de Deus, né? Nos fazer mais fortes e capazes de enfrentar os desafios que a vida nos reserva, não é? Nós estamos vivendo agora, por exemplo, uma época de sofrimento e a gente não pode, por exemplo, imaginar a reação das pessoas que perderam entes queridos. E mais ainda quando você descobre que perderam, como aconteceu em Manaus, já deveria ter acontecido em outros lugares também, por falta de oxigênio, né? Um amigo meu esteve na UTI e falou: rapaz, você nem imagina o que é, o que você vê, como as pessoas da saúde, elas dão tudo de si, e como elas às vezes sofrem, né? Até choram, né? Porque elas não podem fazer nada por alguém que está morrendo sem que o profissional de saúde disponha de recursos para impedir que aquilo aconteça. Então, realmente, a gente não tem palavras para amenizar isso, descrever isso, mas, sem dúvida, o sofrimento ao lado de Deus, o sofrimento, a resposta de fé para o sofrimento é uma tremenda compensação, né? Então Jó está dizendo assim: nos dias do meu vigor eu contava com a amizade de Deus, meus filhos em redor de mim, o Todo-Poderoso comigo, eu lavava os pés em leite e corria azeite das rochas, né? É um exagero, uma hipérbole de Jó, né? Claro que Jó não lavou os pés em leite. O que ele queria dizer é que o seu gado produzia muito leite, né? É claro que você não tira azeite das rochas, né? Das pedras, mas ele queria dizer que as plantações dele, aquilo que ele podia colher e negociar, não é? A vida dele era uma vida abundante, uma vida plena de recursos financeiros, não é? Saía à porta da cidade, sentava-me na praça, ele era reconhecido, né? Uma das coisas que Jó perdeu, e é fundamental, e é terrível para uma pessoa, perdeu a sua pessoalidade, a sua personalidade foi afetada, né? Ele era uma pessoa reconhecida, o seu reconhecimento, né, decaiu, não é? Moços se retiravam, né? Idosos se levantavam em respeito a Jó, não é? Ele simboliza isso, até os moços, né? Era o costume daquela época que os moços respeitassem a chegada de um idoso, a presença de um idoso, muito diferente de hoje, né? Quando às vezes os idosos são o quê? Motejo, né? Servem de deboche, né? Mas naquela cultura de Jó, ele era respeitado. A gente lembra aqui aquele trecho de Provérbios, né? O esposo da mulher virtuosa, quando ele dizia que na praça, né, ele era admirado pelos seus iguais, não é? Príncipes se calavam, tapavam suas bocas, voz dos nobres se tornava muda, a língua se pegava ao paladar. Novamente um termo de Jó, mas é para ele dizer que o reconhecimento dele chegava até ao rei, aos reis, aos príncipes, né? Todo ouvido me chama feliz, todos os olhos me davam testemunho. Jó está lembrando isso, então, no sentido positivo, do cartaz, do reconhecimento que
tinha antes que se abatesse sobre ele essa calamidade, né? Versículo 12 do capítulo 29: eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. Jó lembra que ele era um homem que socorria as pessoas menos favorecidas. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, eu fazia rejubilar-se o coração da viúva, né? Alguém precisava de mim, estava a perecer, eu o socorria. O coração da viúva também se rejubilava. Não havia previdência social naquele tempo. Muitas vezes uma viúva que perdia seu marido tinha que mendigar, tinha que colher no campo, como havia uma regra até na lei de Moisés, né? Que de propósito, nas plantações, o dono da plantação deixasse, o lavrador deixasse uma sobra para essas pessoas. E Jó, então, ele diz que atendia à pobreza dessas pessoas, cobria-se e vestia-se de justiça. Ele era reconhecido por sua justiça. A gente lembra da introdução do livro de Jó: homem reto e íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. A equidade era um manto, era as vestes de Jó, né? Como se fossem as suas vestes, um manto, um turbante, era a justiça de Jó. Ele era olhos para os cegos, pés para o coxo, pai dos necessitados, cuidava da causa de desconhecidos. Jó não fazia o bem só pessoas que tinham pistolão, né, que a gente falava antigamente, no tempo que era igreja, ele tem pistolão, quer dizer, ele tem o quem indica, né? Ele tem uma pessoa que pode fazê-lo furar a fila para chegar no... Não, Jó, ele cuidava até de desconhecidos, ele não beneficiava só quem o conhecia, ele não privilegiava as pessoas em detrimento de outras, né? Eu quebrava o queixo dos iníquos, eu tirava dos dentes deles a presa. Então, a demonstração de Jó e a postura de Jó era tal que até numa disputa com os desonestos, né, ele ganhava, ele vencia, né? Prevalecia a justiça de Jó diante de pessoas que eram injustas, né? Ele diz aqui: o queixo dos iníquos eu quebrava. Não é que Jó dava um soco no queixo do iníquo, é que o iníquo, quando Jó entrava no litígio, ele vencia, não é? A razão estava com ele, né? Vou morrer em paz no meu ninho, vou multiplicar como areia os meus dias. Jó falou: rapaz, eu vou ter uma velhice, não é, apaziguada, vou morrer em paz, não é? Meus dias vão se multiplicar como areia, serão dias que eu vou viver muito, né? A minha raiz alcançará as águas, o orvalho será permanente sobre os meus ramos. Eu estou no versículo 19 do capítulo 29, né? Honra renovada haverá em mim, o meu arco será reforçado em minha mão, uma figura de linguagem, né? Arco reforçado faz a flecha ir reta, né? O arco reforçado é fundamental na guerra, senão você vai morrer, a flecha do inimigo vai te alcançar primeiro. Então é uma maneira de Jó dizer que havia vigor nele, né? Em todos os sentidos, no sentido físico, no sentido moral, no sentido espiritual. Quem me ouvia esperava conselhos, as pessoas faziam silêncio para me ouvir. Jó 29, 21. O que Jó, agora ele muda um pouquinho a partir do 22, no capítulo 29, o lamento de Jó agora muda um pouco a ênfase. Ele vai dizer o que ele queria ser, o que ele queria ter e o que ele queria fazer, não é? As minhas palavras ninguém replicava, elas caíam como orvalho, né? As pessoas esperavam as minhas palavras como se espera a chuva na primavera. Diz aqui que numa estação marcante como era a estação onde Jó morava, o inverno consumia todas as plantas. Então, quando a primavera vinha, em todos os lugares brotava o cereal, mais ou menos como acontece no Nordeste, né? A sequidão no Nordeste deixa tudo. Agora, quando houve a queimada no Pantanal, né? Nós já estamos agora nessa época vendo verdor onde só havia o chão crestado, queimado, né? Esturricado, como a minha mãe muito dizia, né? Então sorria quando duvidavam, não desprezavam a luz do meu rosto. Era assim que Jó se comportava, acatavam a sabedoria de Jó, né? Agora Jó passa a descrever no que se tornou
não é? No que ele se tornou? Agora riem de mim. Os de menos idade do que eu riem de mim, cujos pais eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho. Agora exagerou também, né? Esses que riem de mim, os pais dele, eu não colocaria nem como os cães do meu rebanho. Claro que o Joaquim está avançando um pouco, não é que ele está ofendendo as pessoas, mas ele está no desabafo dele, né? Fazendo uma espécie de medindo um pouco o grau de importância, né? Então, os pais, por que os jovens debochavam dele? Só pode ser porque os pais, né, deram guarida a que os filhos fossem o quê? Dessa maneira. A gente lembra Eli na Bíblia, né? Deus responsabilizou Eli pelo procedimento errado dos filhos. Infelizmente, os filhos de Samuel, você lê na Bíblia, eles agiram errado da mesma maneira que os filhos de Eli. Mas Deus não repreendeu Samuel pelo erro dos filhos. Os filhos de Samuel agiram errado porque quiseram. Então aqui, Jó, ele de certa forma coloca nesse nível esses jovens e os pais desses jovens por causa do comportamento deles, né? Jó, num desabafo, passa a lhes fazer uma análise crítica. Agora Jó vai aprofundar a análise que ele faz dessa classe de gente que não entende o seu sofrimento, né? Os amigos de Jó, a gente pode dizer o que quiser deles, tá? Em termos teológicos, em termos da sabedoria da Bíblia, eles tinham lá os seus erros, mas eles cercaram Jó de atenção, né? Eles ficaram, lembram, no início, quando chegaram, uma semana sem falar nada, né? Então Jó aqui agora ele vai aprofundar a crítica a esse tipo de pessoa que está rindo da situação dele, debochando, lá bem feito, o ricão. E Jó era um rico egoísta, ele acabou de dizer aqui que ele repartia o que tinha, que ele dava assistência. As pessoas não estão ligando para isso. Bem feito, aquela riqueza dele deve ter roubado pra caramba. Era um egoísta. Sabe, aquele tipo de pessoas que são maledicentes, né? Sem motivo. Era isso que Jó está dizendo. Ele sim, não tem força nas suas mãos, pereceu-lhes o vigor, debilitam-se de fome a míngua, essa gente, roem o que há de seco e desolado, colhem malvas e folhas de arbustos, comem raízes de zimbro. Eu fui ver o que é uma malva. Malva é um tipo de cacto, né? Por incrível que pareça, existe malva que você pode fazer dela chá, né? Mas você não colhe malva igual você colhe hortifruti grangeiro, né? Ou você colhe cereais para você se fartar na mesa, né? E zimbro também é um tipo de fruto que você pode tirar dele um óleo, né? Mas ele não é comestível. Então, dizendo que se come raízes de zimbro é porque estava passando penúria. E estava passando penúria pelo que Jó diz, por causa deles mesmos, né? Jó está fazendo essa análise crítica desse tipo de gente que não olha por esse lado, mas escolhe depreciar e ainda fazer Jó sofrer ainda mais quando menosprezam, né, a pessoa dele, né? Num desabafo ele continua fazendo essa análise crítica. Expulsos dos meios dos homens, grita-se como atrás de ladrões. Essas pessoas são assim, gritam-se atrás deles como se eles fossem ladrões, são expulsos do meio dos homens, habitam desfiladeiros sombrios em cavernas de terra e de rochas, bramam entre arbustos, ajuntam-se sobre espinheiros, filhos de doidos, raça de infames, escorraçados da terra. Jó aqui então ele está categorizando um tipo de pessoa que pelo seu comportamento, pelo tipo de atitude que tem, não é? Eles merecem essa repreensão, não é? E Jó agora vai dizer o que ele representa para esse tipo de pessoa, né? Na verdade ele está sendo alvo de ridicularização, deboche, ofensa da parte dessas pessoas. Então ele resolveu dizer de que tipo de pessoas se trata. Por isso que ele está dizendo dessa maneira. Eu sou canção de motejo, eu já verei até uma canção de deboche. Motejo é deboche. Eu sirvo a eles de provérbio. Parece que a lição que Jó tem, o que
que o livro dele significa para nós, né? O que a gente está tentando extrair do livro de Jó como lição para nós, para eles é o inverso, né? Eles transformam a reputação de Jó, e eles são Pedro de Jó, transmite no inverso. Quer dizer, se serve de provérbios é porque vão colocar Jó como um modelo negativo, né? Deus abomina o informe de mim, não se abstém de me cuspir o rosto, né? Então até Jó ou foi literal ou é uma figura de linguagem, eles trataram Jó com nojo, né? A gente lembra que Jó tinha uma doença de pele, nem roupa ele podia colocar. Muito provavelmente essa doença de pele ele se raspava com um caco de telha, né? Muito provavelmente tinha um cheiro, ele fala que tinha mau hálito, lembram disso? Então essas pessoas ainda, por cima do que Jó sentia, elas ainda o faziam sofrer ainda mais com esse motejo, com esse deboche, né? Com essa maneira de ser. Não é? À direita uma súcia me empurra, uma gangue, uma súcia, um grupo mal intencionado me empurra, preparam contra mim destruição, não socorrem, arruinam a minha vereda, promovem calamidade, vêm por uma grande brecha e avançam entre ruínas. É como se a vida deles estivesse em ruínas e essa gente avançasse ainda mais contra Jó. Eu já estou no capítulo 30, no versículo 15. Sobrevieram-me pavores como pelo vento, é varrida a minha honra, como nuvem passou a minha felicidade. Então, além do problema físico, não é, que Jó está sentindo, não é? Ele está sentindo esse problema, a tristeza pelas perdas, um problema moral. Não há razão por que castigar Jó dessa maneira, mas as pessoas com essa reputação que Jó descreveu, não é, que Jó está afrontando essas pessoas têm essa reputação. Elas são responsáveis pela reputação que elas têm. E Jó o quê? Definiu qual seja, pois essas pessoas é que estão varrendo com a honra de Jó. Obrigado. Um momento. Derrama-se dentro de mim a minha alma, dias de aflição se apoderam de mim, a noite verruma meus ossos. Gente, verruma é aquela ferramenta que você usa, ela tem na frente uma torção e você usa a verruma para abrir na madeira um furo para colocar o parafuso, entendeu? Ao invés de você colocar o parafuso na madeira direto para a superfície lisa, você usa uma verruma. Você faz um início de broca para depois o parafuso se encaixar. Então, verruma é algo que perfura, né, os meus ossos. Não descansa o mal que me rói. Desfigurada veste minha veste pela dor. Mal me veste, eu mal me visto, né? A dor me veste, o mal me veste como roupa. Então, Jó está dizendo aqui da sua penúria, que está sendo acentuada pelo deboche, né, dessas pessoas, né? Então, agora Jó vai subir o nível, né? Se os amigos de Jó certamente estão ouvindo, agora vão ficar escandalizados, porque Jó, ele vai afirmar daqui para frente, do capítulo 30, do versículo 19 para frente, o que Deus fez aí. Deus lançou na lama, Deus tornou-me semelhante a pó e cinza, eu clamo sem resposta, eu me ponho de pé e Deus me vê com indiferença. Tu foste cruel comigo, com a força da tua mão tu me combates. Deus desabafando com Jó, né? Interessante que Deus, ele está como que dizendo, olha, Jó está dizendo para Deus, o meu sofrimento podia ser evitado, né? Tu tens poder para evitar o meu sofrimento. Como tu não evitaste o meu sofrimento, a culpa é tua. É como se Deus provocasse o sofrimento que Jó sente, né? Evidentemente, a gente está dizendo aqui que não é Deus que produz o sofrimento, Deus permite o sofrimento, mas Jó se refere a Deus como se ele fosse o responsável, porque Jó reputa a Deus a capacidade, isso é verdade, de ter evitado, não é? Fazem-me cavalgar o vento, eu sou dissolvido no estrondo da tempestade, né? Como se eu cavalgasse o vento, não adianta nada eu clamar a Deus, continuo sofrendo, né? Eu sou destruído
no estrondo de uma tempestade, isso vai levar-me à morte, e a morte é a casa destinada a todo vivente, e eu vou dar nela, eu vou parar nela, eu vou acabar nela, né? Agora Jó supõe a possibilidade de ser atendido, ele vai supor que Deus o atenda. De um montão de ruínas, não estenderá o homem a mão na sua desventura, não levantará um grito por socorro. Então Jó se define como um homem que está num montão de ruínas. Essas ruínas foram invadidas por essas pessoas que estavam tratando Jó com maledicência, né? Que estavam desonrando Jó, não é? O homem que estende a mão na sua desventura, ele levanta um grito por socorro, será que ele não vai ser atendido? Acaso não chorei sobre aquele que atravessava dias difíceis? Ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Nós falamos sobre o sofrimento não ser paga do pecado, não é? E outra coisa, gente, essa fala de Jó nos chama atenção para isso. O que a gente faz de bom também não é paga pelo pecado, gente. Se nós fazemos algo de bom, a gente faz por responsabilidade, por dever social. Sabe que tem um versículo na Bíblia que diz: aquele que não faz o bem está pecando, né? Aquele que não faz o bem que deveria fazer está pecando. Ao contrário, você faz o bem para pagar o pecado. Você faz o bem, porque se você não fizer, você vai estar pecando. Então aqui, Jó diz: eu chorei por aquele que atravessava dias difíceis. Por que eu estou sofrendo? Não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Por que eu estou sofrendo? É como se ele dissesse assim, né? Eu fiz o bem, então não era para eu sofrer, não é? Aguardava eu o bem, eis que me veio o mal, esperava a luz, veio-me a escuridão. Então, mais uma máxima da Bíblia: ninguém faça o bem esperando recompensa porque faz o bem. Faça o bem, porque se eu não fizer o bem, se você não fizer o bem, se nós não fizermos o bem, é pecado não fazer o bem. Tá bom? O meu íntimo se agita sem cessar, desde a aflição sobre bem, ando de luto, sem a luz do sol, levanto-me na congregação, clamo por socorro, sou irmão dos jacais, companheiro dos avestruzes, nunca fui né? Sou companheiro do avestruz. O que isso representa? Avestruz é uma ave que vive nos lugares desérticos, né? Chacal é aquele que come a carne apodrecida, né? O leão, a leoa, parece que quem parece é a leoa aqui, que caça o leão fica esperando, né? Pois ela alimenta todos os filhotinhos, e a carcaça que sobra e apodrece, o chacal vem se banquetear dela. Enegrecida se me cai a pele, e os meus ossos queimam em febre. Febre nos ossos, a gente nunca ouviu falar, né? Por isso a minha harpa se me tornou em prantos de luto. Quer dizer, o meu canto, né, são prantos, é o choro. A minha flauta é voz de quem chora. Então o Jó, ele se coloca nessa posição de sofrimento, né? E é como se Deus pudesse impedir e não impediu. A abreviar não abreviou, né? Ainda está no meio do seu sofrimento, né? E agora ele vai enumerar as atitudes na relação com Deus. Fiz aliança com os meus olhos, como pois eu os fixaria numa donzela, que porção pois seria eu, Deus lá em cima, e que herança do poderoso desde as alturas. Ele diz aqui que nunca desviou os seus olhos da sua esposa, trocando por outra mulher. É isso que ele está dizendo, né? É como se ele dissesse: olha, eu estou repetindo, estou frisando, né? Eu estou deixando bem claro tudo que foram os meus atos, tudo que foi cada ato meu de justiça. Né? Mesmo assim, acaso não é a perdição para o rico e o infortúnio para os maldades? A perdição para o rico. O infortúnio, quer dizer, a má sorte, né? Infortúnio é aquele que não tem um bom resultado na sua vida, não é? Para o inesperado, né? O inusitado que acontece de repente, um infortúnio, para os que praticam a maldade, ou Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos. Não é? É como se Jó dissesse, e mais uma vez me chama a atenção para isso: nós fazemos o bem por obrigação, por responsabilidade. A
A gente não faz o bem esperando recompensa por isso. Certo? Mas Jó está como que argumentando isso, né? Se os amigos estavam dizendo que ele estava sofrendo porque fez o mal, é como se ele emprestasse ao argumento dos amigos validade. Então, mas eu bem, então ele está dizendo que eu sofri porque eu tinha mal, mas condicionais, possibilidades, as condicionais são iguais faltas. Será que eu andei com falsidade? Será que eu andei com engano? Deus, pese e você vai ver a realidade. Será que eu tive passos desviados de coração altivo? Então, que outro semeie e outro coma o que eu plantei. Não é? Eu tive, será que as minhas mãos têm qualquer mancha? Então, que os meus renovos, os meus brotos, não é? O renovo da minha lavoura seja arrancado. Não é? Eu fui seduzido por alguma mulher que não fosse a minha, entendeu? Que a minha esposa então trabalhe para outro. Né? Eu espreitei o próximo, eu traí alguém, então que outros se encurvem sobre a minha mulher. Ele acaba dizendo isso, minha mulher é esposa de outro. Se isso aconteceu, se por acaso isso aconteceu, e mais uma vez a gente está dizendo que Jó é como se ele emprestasse validade ao argumento dos amigos. Os amigos disseram que ele estava sofrendo porque praticou o que era ruim. Então ele diz, eu pratiquei o que é ruim, eu pratiquei isso, então aconteça isso. Não é? E ele continua dizendo, isto seria um crime hediondo se eu tivesse espreitado, não, o próximo, se eu tivesse, se eu me permitisse ser seduzido por outra mulher que não fosse minha esposa, pois seria isso um crime hediondo, teria a condição de juízes, seria fogo que consome até a destruição e desarraigar toda isso, né? E se minha renda eu fosse desarraigada, as minhas raízes fossem arrancadas, se eu desprezei o direito do servo, Deus que deixaria então diante de mim. Todo mundo pediu comigo que eu diria se fosse questionado por Deus, não é? Então, eu nunca entrei numa contenda. Né? Deus é testemunha disso. Aquele que me formou no ventre materno não os fez também a eles, a esses? Eu não contenderia com alguém, porque da mesma forma que eu fui formado, eles foram formados, eles são iguais para mim. Injustamente eu jamais contenderia com alguém, né? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Quer dizer, eu sou igual, ele é igual a mim, eu não vou contender, não sem causa, né? Porque Jó falou lá atrás que os atos de justiça dele muitas vezes emparedaram o iníquo. Aí sim, o iníquo sim, mas aqui Jó diz que ele nunca entrou num litígio para prejudicar alguém. Retive o que era do pobre, eu retive o que era do pobre. A viúva desfaleceu diante de mim. Eu comi a minha porção sozinho? Não, eu sempre fui guia das viúvas. Versículo 18 do capítulo 31. O órfão não participou da minha comida? Sim, os órfãos cresceram comigo desde criança. Ele continua as condicionais. Se o necessitado pereceu sem roupa, se eu deixei o necessitado sem coberta, que caia a minha omoplata. A omoplata é esse osso que agora chama escápula, né? Agora chama escápula, mudou de nome. Que caia a minha omoplata. Não abençoado, se o necessitado não foi abençoado por mim, não foi aquecido por minha lã, ele foi. Se juízes corruptos me apoiaram, seja-me arrancado o braço, então. Juízes corruptos me apoiaram contra os órfãos, seja-me arrancado o braço. Ele diz isso. O castigo de Deus seria para mim um assombro e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Sim, se eu fizesse isso, né? Vocês, meus amigos, estão dizendo que eu tenho alguma coisa no oculto e por isso eu estou sofrendo. Se eu fizesse isso, vamos supor até que Deus me castigasse, né? Mas não é o caso, né? Ouro foi minha confiança e esperança. Eu botei toda a minha esperança no ouro. Jó está dizendo isso. Isso seria delito para que juízes me punissem, se eu fizesse isso, né?
alegria por muitos bens. A minha alegria estava nos meus bens, a minha alegria estava na minha mão cheia de riquezas. Diz aí, não é? Eu cultuei o sol, a lua, eu fui idólatra, eu negaria o Deus de justiça, alegrei-me e exultei com a desgraça que ele odeia. A profecia de Obadias, ele reclama do povo dos descendentes de Esaú, não é? Dos edomitas, porque eles gargalharam quando Israel foi invadido pelos babilônios. Jó diz que ele também não fez isso. Eu nunca me alegrei com a desgraça de quem me odeia. É difícil isso, não é? Você descobrir que alguém quer o teu mal e acontece algo de errado com ele, lá no fundo, quase que a gente diz bem feito, só Deus ouve, né? Eu não deixei pecar a minha boca, eu não amaldiçoei a ninguém pedindo a sua morte. Não é? E ele continua para a gente terminar: se a gente de minha tenda não disse, ó, quanta fartura e saciedade, quem morava na minha tenda disse, que bênção, né? Quanta fartura, porque a fartura de Jó não era só dele, não havia desperdício, ele repartia. O estrangeiro não ficava na rua. Eu abria minhas portas ao viajante, ao viandante. Será que como Adão eu ocultei a transgressão e o delito dentro de mim? Lembra quando Deus falou para Adão, ele botou a culpa na mulher? Jó está lembrando isso, ele ocultou o seu delito. Não, eu, por temor das multidões e famílias, eu não saí fora da porta. Jó, ele não ocultou, ele não se escondeu, ele não teve temor do juízo dos outros, porque ele sempre andou com justiça, né? Não foi por temor das multidões e famílias que eu fiquei escondido. Eu botei minha cara na rua porque eu sou justo. Tomara eu tivesse quem me ouvisse. Top dizendo, parece que Deus não me ouve. Eis aqui a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda. Que o meu adversário, qual é a acusação que há contra mim? Ele escreva. Minha terra clamar, sulcos chorarem. Se eu comer frutos sem pagar, se eu casei a morte aos donos da terra, se isso aconteceu, não é? Produza cardos, a minha terra produza cardos por trigo. Cardo é uma planta brava que você não pode comer, ao contrário do trigo, você tem 1000 receitas, inclusive o pão, não é? O pão é símbolo do alimento, né? De todos os outros alimentos. Produza joio por cevada. Se eu comi o fruto sem pagar, se eu causei a morte dos donos da terra. Então, Jó então, ele termina as suas palavras com essa argumentação, dizendo, eu não tenho justiça própria, a minha justiça está no Senhor. Ele reconhece a minha justiça, me acusam injustamente, mas ele mesmo não se auto-justificava, né? Jó está defendendo a sua integridade, não é para que ele se considere justo diante de Deus. Nós dependemos da justificação que vem pela fé. E a justificação que vem pela fé, desde o Antigo Testamento, ela salva quem crê. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele diz assim, Abraão foi justificado por fé. Então Abraão é um modelo de crente, né? Tanto no Antigo quanto o modelo de crente para quem é do Novo. Então Jó também está sendo justificado por fé. E nessa argumentação dele a gente percebe isso, né? Ele não estava sendo punido por Deus por causa dos seus pecados, como seus amigos diziam, não é? Ele emprestou a argumentação aos amigos, como dizendo, o que eu fiz de errado? Diz aí o que eu fiz de errado, não é? Então, é como se ele dissesse, olha, eu só fiz coisas certas, não é? Então eu deveria esperar o bem por isso, pelo raciocínio de vocês, não é? Então, mas Jó também nos ensina que o bem não paga o mal que fizemos. O bem é um dever social, um dever para com Deus, e quem não pratica o bem, como diz Tiago, é um cara super prático que escreve. Tá bem? Muito obrigado. Semana que vem nós voltamos com as falas de Eliú. Esse camarada fala muito bem, a gente vai precisar de umas 2 semanas para esgotar o que Eliú tem para falar. Depois as falas de Deus, o diálogo de Deus com Jó, talvez mais 2 semanas. Em 1 mês, muito provavelmente, a gente encerra
os nossos estudos. Muito obrigado. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo aprendizado que a gente tem com a vida de Jó. Esse seu desabafo, essa sua intimidade e essa convicção que ele tem da sua justificação pela fé. Nós agradecemos esse proveito e pedimos que tu fiques com a gente, abençoe quem está nos ouvindo e continua, Senhor, atenuando e apressando o livramento nesse momento de pandemia. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.